Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o segundo ano do ensino médio, curso normal, no seu quarto bimestre. Os temas que iremos abordar são a Constituição Cidadã de 1988 e as relações internacionais do Brasil no contexto da globalização. Então, vamos começar. Antes de começarmos a falar sobre neoliberalismo e globalização, precisamos voltar um pouco e relembrar como estava o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Como já falamos na videoaula anterior, logo após o conflito teve início a chamada Guerra Fria e a consequente bipolarização do planeta. Estados Unidos de um lado, liderando os países capitalistas, e a União Soviética do outro lado, liderando os países comunistas. Esses dois países dividiam a hegemonia mundial, que era baseada na capacidade de produzir armas nucleares e manter forte a economia dos países que seguiam cada um desses blocos. Desse modo, o lado capitalista criou inúmeras estratégias para impedir que o comunismo crescesse. Uma dessas estratégias foi a implantação do chamado Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, um modelo de desenvolvimento com maior preocupação com as políticas públicas sociais, como educação, emprego, saúde, previdência, seguridade. Esse projeto era um projeto de crescimento econômico em que as diferentes camadas da população seriam beneficiadas, e não só as classes mais ricas. Começou a ganhar força as ideias do neoliberalismo, ou seja, um modelo econômico baseado nas ideias do liberalismo, contrárias à proposta do Estado de Bem-Estar Social. A proposta neoliberal era de um Estado mínimo, ou seja, sem grandes interferências no mercado econômico, sem gastos com projetos públicos sociais, sem proteção alfandegária e com privatizações das empresas do Estado. Mas qual era o problema desse modelo econômico? Além da crescente desigualdade social e econômica, com a possibilidade de aumento do consumo pela melhoria da qualidade de vida e de trabalho, ocorreu um aumento da produção. E com mais produção necessitava-se de mais energia, advinda sobretudo do petróleo, que era a matéria-prima, além de outras, mas a principal, que era retirada, do meio ambiente. As grandes reservas de petróleo do mundo estão, até hoje, no Oriente Médio. Na década de 70, os maiores exportadores de petróleo do mundo perceberam que o grande poder estava nas mãos deles, Se eles vendiam, eles é que deveriam colocar o preço no barril de petróleo. E, de fato, eles fizeram. Na chamada OPEP, resolveram se unir, esses países produtores de petróleo se uniram e aumentaram o preço do barril. Com isso, os sistemas econômicos das grandes nações industrializadas entrou em crise. Era a chamada crise do petróleo, ou a primeira das crises do petróleo. A partir desse momento, o modelo de bem-estar social, bancado pelo Estado, foi colocado em xeque. Dois grandes símbolos do neoliberalismo no final dos anos 80 foram Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, e o presidente norte-americano Ronald Reagan. Esses dois símbolos do neoliberalismo marcaram época no início dos anos 90, na virada da década de 80 para 90. Mas esse modelo, será que ele conseguiu, o neoliberalismo, resolver os problemas econômicos dos Estados Unidos, da Inglaterra? Como o planeta está hoje? Será que não temos mais crises econômicas depois que o mundo optou pelo neoliberalismo? Se vivemos hoje em um mundo com milhares de pessoas morrendo de fome, por falta de comida, com o crescimento das taxas de desemprego, um aumento da concentração de renda nas mãos de poucos, da desigualdade social. Bem,
com certeza, não podemos dizer que as coisas melhoraram com o neoliberalismo. Agora, podemos pensar no outro conceito, a globalização. Esse fenômeno mundial está diretamente ligado ao neoliberalismo, esse novo liberalismo. Ou seja, a ideia de um Estado mínimo, com privatizações das empresas estatais, liberando as transações comerciais, deixando para livre negociação e a facilidade para a entrada de produtos estrangeiros nos países, passou a ser um legado neoliberal a essa política de globalização da economia. Você já percebeu que grande parte dos produtos que nós consumimos tem na sua etiqueta o Made in China? Uma das crueldades do sistema da globalização da economia e do neoliberalismo é que, para as empresas multinacionais, para elas lucrarem mais, elas fabricam seus produtos onde a mão de obra é muito barata. Na Índia, na China, no Haiti, no Sudão, até mesmo no Brasil. Com as novas tecnologias de telecomunicações, com a melhoria dos transportes, a abertura das fronteiras para o comércio internacional, ficou mais fácil para as grandes marcas monopolizarem o mercado mundial. Uma questão que se coloca é essa. Essa ação permitiu uma homogeneização dos padrões culturais, dos costumes entre todos os povos do mundo, ou expandiu ainda mais a exploração entre as populações dos países mais pobres? Ao mesmo tempo em que o capital e os grandes capitalistas se uniam, os Estados-nações se enfraqueciam e os problemas sociais se agravavam. Guerras, genocídios, revoltas, massacres, conflitos tornaram-se palavras rotineiras nos países menos afortunados. O Oriente Médio e a África são atualmente as duas áreas com maior instabilidade política e ainda hoje sofrem com a ganância das grandes empresas cujas sedes, sobretudo, estão na Europa e nos Estados Unidos. No Oriente Médio estão localizadas as maiores reservas de petróleo e, como você sabe, é a principal fonte de energia utilizada nos dias atuais. As indústrias, os carros, os aviões, o asfalto, o plástico, as roupas, os tênis, os remédios, os cosméticos, enfim, muitos e muitos produtos dependem, direta ou indiretamente, do petróleo. Assim podemos entender melhor o interesse dos países europeus e dos Estados Unidos nessa região do Oriente Médio e o porquê de tantas guerras nessa região. Em 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista Al-Qaeda jogou 2 aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao total foram 4 aeronaves que caíram em solo norte-americano naquele dia, deixando quase 3.000 vítimas. Foi o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas.
quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. A cena parecia um trágico acidente aéreo, mas cerca de 20 minutos depois do primeiro ataque, outro avião colidiu com a segunda torre do World Trade Center. E aí ficou claro que era uma ação premeditada. Esse atentado teve sérios desdobramentos militares. O presidente George W. Bush aprovou, por exemplo, no mês seguinte, o USA Patriot Act, Lei Patriota, que permitia ao governo invadir casas, espionar cidadãos, interrogar suspeitos, inclusive com tortura, sem precisar pedir autorização judicial ou respeitar o direito à defesa e julgamento. Os Estados Unidos também lideraram, junto com outros países, a chamada Guerra ao Terrorismo, que levou à invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003, países acusados de dar suporte ao grupo terrorista. E no Brasil? Como se deu a transição das últimas décadas do século XX para o século XXI? Para isso precisamos saber como acabou o século XX em nosso país. Até meados dos anos 80, vivíamos sob um regime ditatorial, que teve seu auge de apoio e popularidade no início da década de 70, com o chamado milagre econômico, com forte crescimento da economia brasileira, mas, ao final da mesma década de 70, a partir das crises do petróleo, 73, 79, a ditadura militar começou a demonstrar suas fragilidades. Nesse período, o partido de oposição, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, obteve expressivas vitórias nas eleições locais e cada vez mais o governo militar perdia o apoio popular. Em 1978, o presidente Ernesto Geisel revogou o AI-5. Começava o processo de redemocratização do país. Outra importante vitória para o restabelecimento da democracia foi a Lei da Anistia. A partir de 1979, os presos políticos e os exilados foram anistiados, perdoados. A anistia ampla, geral e restrita servia para os dois lados envolvidos nas ações ao longo da ditadura, tanto os chamados comunistas quanto os militares que praticaram a tortura como ação durante o período. Apesar da pequena abertura política, diversas greves aconteceram, como a dos metalúrgicos da Grande São Paulo, a partir de maio de 1979, onde despontaram novas lideranças políticas. Mas um ponto ainda faltava para a retomada plena da democracia, que era permitir eleições diretas para presidente da República. A partir de 1983, um grande movimento nacional foi articulado com o apoio dos sindicatos, partidos políticos, estudantes, intelectuais, artistas, através de passeatas e comícios que reivindicavam eleições diretas para presidente. Esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. No dia 25 de abril de 1984, o país parou para acompanhar a votação da emenda Dante de Oliveira, que pedia as eleições diretas para presidente. Mas a emenda acabou sendo rejeitada. A eleição acabou sendo resolvida de forma indireta e Tancredo Neves saiu vencedor no colégio eleitoral em janeiro de 1985. Em 14 de março de 85, véspera da posse, Tancredo Neves foi hospitalizado, passou mal, mas estava em estado grave. José Sarney, que era o vice-presidente, foi empossado interinamente. Tancredo não resistiu e morreu no dia 21 de abril
de 1985, causando grande comoção popular no país. José Sarney acabou assumindo definitivamente a presidência e herdou um país que estava mergulhado em crise econômica, caracterizado por inflação, dívida externa, desemprego e arroxo salarial. Em 1986, durante a presidência de Sarney, houve eleições para o Congresso Nacional, deputados, senadores. Os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição brasileira durante o período de 1987 e 1988. A maioria dos constituintes eram de partidos do chamado Centro Democrático, partidos como PMDB, PFL, PTB, PDS. O presidente da Constituinte foi o deputado Ulisses Guimarães, que era do PMDB. Entre os constituintes também estavam figuras importantes como os futuros presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado de mais de 19 meses de Assembleia foi a Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. É uma das mais extensas constituições já escritas, com 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Mesmo assim, ela é considerada incompleta, pois vários dispositivos que dependem de regulamentação ainda não entraram em vigor. Podemos destacar algumas das principais determinações da Carta Constitucional de 1988, a nossa Constituição Cidadã. O sistema presidencialista de governo, com eleição direta em 2 turnos para presidente. A transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto inclusive para julgar e anular atos do Executivo e Legislativo. O intervencionismo estatal e nacional econômico. A assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores. Criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Instituiu o direito ao voto para analfabetos e facultativamente para menores entre 16 e 18 anos de idade. Ampla garantia de direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos, antes da parte sobre a organização do Estado. No conjunto, a Constituição de 1988 se caracterizou por ser amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos cidadãos. Apesar disso, nossa carta, que continua vigente, foi e continua a ser muito criticada por diversos grupos que afirmam que ela traz muitas atribuições econômicas e assistenciais ao Estado. De todo modo, a Constituição Cidadã é considerada por muitos especialistas como uma peça fundamental para a consolidação do Estado democrático de direito no país, bem como da noção de cidadania, ainda frágil e ainda tão frágil para boa parte da população brasileira. Em 1989, foram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente, com a vitória de Fernando Collor de Mello, então governador de Alagoas. Em meados de 92, Collor sofreu o impeachment, diante de uma série de denúncias de irregularidades em seu governo, como desvio de verba pública, envio ilegal de dólares para o exterior. O povo novamente foi às ruas, assim como tinha feito nas diretas já. Só que daquela vez foi às ruas pelo impeachment. E o principal grupo que liderou esse processo foram os estudantes, que pintando a cara de verde e amarelo, ficaram conhecidos como caras pintadas. Com a saída de Collor, assumiu a presidência o seu vice, Itamar Franco. Com o objetivo de controlar a inflação, ele lançou o Plano Real, que, dentre outras medidas, equiparou, naquele momento, o real ao dólar. Esse conjunto de medidas econômicas projetou
o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que comandava a equipe econômica. O sucesso do Plano Real refletiu nas urnas e nas eleições de 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno. Em 1998, com a emenda da reeleição aprovada, Fernando Henrique Cardoso foi eleito para novo período de 4 anos. Em 2002, depois de 3 tentativas frustradas, Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu presidente do país e governou por 2 mandatos, de 2003 até 2010. A popularidade de Lula ajudou a eleger e reeleger sua sucessora, e em 2011, Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher presidente do Brasil. Durante o segundo governo de Dilma, em 2013, uma avalanche de acontecimentos balançaram o país. E mesmo tendo sido reeleita, Dilma sofreu o segundo processo de impeachment de nossa história. Ela foi sucedida pelo seu vice, Michel Temer, e em 2018 foi eleito Jair Bolsonaro. Assim terminamos nossa videoaula, onde comentamos sobre as relações internacionais do Brasil no contexto da globalização e dos impactos que a Constituição de 1988 trouxe para o nosso país. Aqui terminamos nossa jornada. Desejo a vocês ótimos estudos neste ano e nos próximos.